Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra agora. Pedimos a Tua unção, Tua sabedoria, Teu poder, Tua graça, Teu discernimento, Senhor. Nós queremos discernir a Tua palavra. Nós queremos que haja entendimento, visão aberta, para compreendermos os Teus mistérios, em nome de Jesus. Amém. João, no capítulo 8, versículo 1. Eu quero ler uma história narrada pelo apóstolo João, muito conhecida, fato que se acontece no Monte das Oliveiras, e vamos falar um pouco sobre o toque curador de Jesus. Nós temos trabalhado esses domingos sobre vencendo a depressão, e quando Jesus toca a nossa vida, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para restaurar, Ele é poderoso para restituir histórias, áreas que estavam em ruínas e trazer fortalecimento espiritual. Quando você vence uma depressão, um outro dado estatístico que eu trago hoje é que muitas das pessoas que vencem a depressão, muitas vezes diz vencida uma vez, vencida sempre, mas a pessoa muitas vezes não se apega a Cristo e acaba acontecendo que a depressão volta, e ela volta num estado pior, muito mais agressivo. Então esse é um dado que eu quero dizer para você: vença a depressão, ajude as pessoas a vencer a depressão e entenda que ela precisa se fortalecer em Cristo, porque não adianta vencer só agora a depressão, vencer esse vale. E o próximo vale? Será que a pessoa vai estar preparada para poder encarar? Talvez não. Se ela não tiver um fortalecimento, uma base bíblica, ela cai de novo, e aí vai ficar aquele negócio, né? Fica em pé, cai, e isso é pior. Porque quanto mais a pessoa cai no estado de depressão, mais agressivo é para a alma dela o estado, porque é mais difícil para ela o resgate da autoestima. Mas a Bíblia nos ensina alguns pontos muito interessantes nessa história. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Versículo 1, quantos acharam, diz amém? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã, cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentava, os ensinava. Para um milagre acontecer, primeiro tem que haver ensino. Hoje, irmãos, as pessoas querem a cura da depressão, mas elas querem a cura da consequência. O ensino vai tratar a causa, o ensino vai mostrar a origem do problema. Por que aquela pessoa está aquele problema? Uma frustração, um luto, uma solidão, um medo, uma perca, uma doença, uma causa mal resolvida, um problema que a alma dela não fechou o assunto e ficou aquilo, buracos, ficou brechas. Então Jesus, quando entra no templo, ele começa a ensinar. A palavra é poderosa para fechar o ciclo da depressão, para curar uma alma, para tirar a pessoa desse vale. Vale até que a Bíblia chama muitas vezes de vale da sombra da morte, que é um vale terrível. É importante o crente buscar o ensino, porque se você trata só a consequência, a raiz continua lá, e aí logo mais vai vir dar fruto. E aí o problema que hoje a gente cortou, talvez aquele casco, ele continua voltando. Então tem que ser tratado o problema pela raiz. E os escribas e fariseus, versículo 3, trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, pensa, irmãos, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. O que o Senhor diz a respeito? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de acusar. Mas grave o final do versículo 6, mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. O que será que Jesus estava escrevendo? Como será que estava o coração de Jesus nesta hora? O coração daquela mulher estava aflito. O coração daquela mulher estava diante de condenação. Havia uma lei que era para apedrejá-la. Havia discípulos que queriam cumprir a lei e apedrejá-la. Havia contendas contra a vida dela. Havia escribas e fariseus que se levantavam, colocando ela no meio para ridicularizar o estado emocional daquela mulher. Mas Jesus, naquele momento, ele não estava olhando para aquilo que todo mundo estava olhando. Ele estava inclinado, desenhando, escrevendo com o dedo na terra, na areia, na praia. O que será que ele estava escrevendo? Eu não sei.
Mas uma coisa eu sei, Jesus, Ele não olha como o homem olha. Jesus, Ele não vê como o homem vê. O homem foi lá, vamos apedrejar, vamos matar, vamos destruir, mas Jesus estava inclinado. Inclinar quer dizer prostrar, quer dizer adorar. Se nós queremos o toque de Jesus, em primeiro lugar, temos que buscar ensino. Em segundo lugar, temos que buscar nos prostrar, adorar, porque Ele é poderoso para fazer muito mais que pedimos ou pensamos. Todo mundo olhou para aquela mulher e falou: acaba com ela, destrói ela. Foi pega adulterando, foi no ato, vamos acabar com essa mulher, vamos destruir ela. Mas Jesus estava inclinado. Nesta noite o Senhor Jesus está inclinado em favor da tua vida. Ele quer mudar a causa do teu problema, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar o teu cativeiro, Ele quer curar o teu coração. Quantos creem, diz amém? Eu profetizo que Ele vai restaurar a tua vida, vai restaurar a tua história. Por quê? Porque muitas vezes você está olhando o que o médico disse, o que a situação disse, o que a crise disse, mas Jesus não olhou nada. Nem os discípulos, nem os escribas, nem os fariseus, nem a lei de Moisés. Jesus inclinou-se. E é muito interessante, ele escrevia. E como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja primeiro aquele que atire a primeira pedra. Sabe qual é o texto que eu lembro? Lembro de Romanos. Quando o apóstolo Paulo olha a igreja de Romanos, e um começa a acusar o outro, e o apóstolo Paulo prega: e todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O que acontece quando existe pecado? Existe o afastar de Deus na nossa vida. Eu vejo que nesta hora Jesus, ele põe um ponto final na acusação. Um dos problemas maiores, irmãos, numa depressão é a acusação. Jesus, quando ele fala, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, ele estava pondo um ponto final na acusação. Porque, irmãos, talvez você possa dizer: pastor, eu não peco como o irmão que está do meu lado, mas você peca de outra forma. Ah, pastor, mas eu não peco como aquela pessoa. Mas a Bíblia não diz que existe pecadinho, pecado e pecadão. Pecado é pecado. Aquele momento Jesus levanta em direita e usa da palavra. E quando ele usa da palavra, ele tem autoridade. E a palavra dele é: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Ou seja, ele já mandou uma mensagem para o pessoal fechar a boca, porque eles também tinham culpa no cartório. Ou seja, quem é você para estar falando dela? Então a acusação é um ponto de destruição na vida emocional de alguém. E eu quero dizer para você que muitas vezes as pessoas se acusam e não entendem o perdão de Deus. E esse é um ponto que eu quero deixar para nós. A autoacusação. Muitas vezes tem pessoas, irmãos, que se acusam tanto por um pecado, que não entendem o perdão de Deus. Imagina essa mulher, o impacto que ela teve ao ouvir essa frase de Jesus, no meio de toda aquela multidão, todo mundo indo contra ela. Jesus põe um ponto final e começa a favor dela, não do pecado, mas da alma dela. Aquela mulher estava debaixo de acusação. Aquela mulher, vamos pensar, todo mundo em cima dela, ela estava se acusando, se colocando como a pior dos piores. E a autoacusação é uma coisa muito ruim. Por quê? Porque quando nós nos acusamos, nós muitas vezes se fechamos no nosso mundo. E isso faz mal para o homem. O homem, ele tem que entender que ele tem um mundo dele, mas existe um mundo dos outros, e existe um mundo real. E tem muita gente que está em depressão porque só vive o seu mundo, vive só a sua vida, está muito fechada, não está vivendo a vida, não está pensando no outro. Eu quero que o irmão Genivaldo me ame, mas será que eu estou amando ele também? Ou seja, eu tenho que entender o meu mundo e compreender o mundo dele. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu mesmo não estou fazendo. Eu não posso fazer alguma coisa que eu nunca fiz. Aquela mulher não tinha entendido sobre perdão, ela não tinha entendido sobre restauração. Aqueles homens queriam apedrejar, não poderia se exigir dela algo que ela não sabia. Então a autoacusação, ela entra muitas vezes na vida de alguém de uma forma tão destrutiva, que aquela pessoa que muitas vezes passa por isso, talvez você já passou ou esteja passando, não consegue se perdoar. E quando você não se perdoa, você não consegue ver a cura de Deus. Quando você não se perdoa, você não consegue ver Deus agindo na tua vida. Por quê?
Ah, pastor, eu escolhi errado, eu fiz errado, eu me precipitei, eu pequei, eu agi errado, todo mundo me perdoou, eu sei que Deus perdoa, mas eu não consigo me perdoar. Quando você não se perdoa, você não consegue conhecer a Deus, porque Deus é amor, e você fica se acusando, e você tem que entender que a partir do momento que você confessa o teu pecado, falei domingo passado, Ele é fiel e justo para te perdoar de toda injustiça. Mas se você não se perdoar, você vai levar esse fardo para o resto da vida e não vai entender o propósito de Deus. Essa mulher estava no meio, Jesus põe um ponto final e acaba com a acusação. Mas eu entendo que não era só Jesus acabar com a acusação dos outros diante dela, porque a gente não tem que ligar porque os outros pensam de nós. Nós temos que ligar aquilo que Deus pensa de nós. Mas uma coisa importante, se todos ali não ligassem para aquilo que teria que acontecer, a acusação daquela mulher, e aquela mulher se condenasse, o que ia adiantar? Então, irmãos, grave isso no teu coração, você tem que se perdoar. Enquanto você não se perdoar, Deus não pode fazer a obra na tua vida. Enquanto você não compreender o mundo real, não compreender o que Deus pode fazer na tua vida, o poder que existe em Deus, você não pode ser curado, você precisa se perdoar. Ah, pastor, mas eu pequei de uma forma muito grave. Mas deixo bem claro, não existe pecadinho, não existe pecadão, não existe pecado. Existe o pecado. O pecado não é olhado por um ponto de vista e por um grau de julgamento. Nós não estamos na lei, nós estamos na graça. E a graça diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado reinava pela morte, mas agora a graça reina pela vida eterna. Ou seja, aquela mulher, ela entendeu o propósito de Deus para a vida dela, quando ela começou a se perdoar. Só pode ser curado por Deus aquele que se perdoa. Posso ouvir um amém? Ah, pastor, eu não me perdoo porque eu fiz aquilo na adolescência, porque eu fiz aquilo na minha vida, porque eu me prostituí, porque eu usei droga, porque eu fiz aquilo, porque... Irmão, mas se você não entende, você precisa entender. Deixa entrar no teu espírito essa palavra, o sangue de Jesus já foi derramado na cruz pela tua vida, e quando você pede perdão, o Senhor esquece o teu passado, escreve uma nova história e recomeça a tua vida. Aquela mulher, se ela estivesse se condenando, ela não ia conseguir recomeçar. Recomeçar é muito mais difícil que começar. Aquela mulher foi pega no ato de adultério. Com quem ela está adulterando, ninguém diz. Como ela estava adulterando, ninguém diz. Onde ela foi pega, não diz. Mas que ela foi pega no ato do adultério, foi. Imagina o escândalo daquela mulher. Imagina a situação emocional daquela mulher. Então, irmãos, quando não há perdão, não há cura. Já falei isso semana passada. Mas o perdão, existem vários pontos. O perdão de Deus para nós, que eu já disse semana passada. Quando você confessa, Ele é fiel para te perdoar. Mas o perdão teu para você mesmo, você já se perdoou? Enquanto você não se perdoar, você vai estar travado. Você vai estar debaixo de depressão, debaixo de condenação, debaixo de conflito. Você não vai conseguir vencer a tua vida. Você vai viver roubos de identidade espiritual, roubos emocionais. Por quê? Porque você vai estar se condenando. Ah, por que eu fiz aquilo na adolescência? Por que eu fui fazer aquilo e assado? Hoje, de uma vez por todas, coloca um basta na tua mente, repreende esse espírito maligno de acusação do diabo na tua cabeça, no teu coração, e receba do perdão de Deus, receba de uma nova vida. A Bíblia diz, arrependei-vos e creis no poder do Senhor, Atos 3, não dá para crer se não tiver arrependimento. Como eu vou crer se eu não me arrependi? Primeiro eu tenho que me arrepender para depois crer, e aí quando eu me arrependo, eu consigo me transformar, eu consigo receber o poder de Deus, eu consigo receber a tratativa de Deus, e Deus começa a mexer na minha vida e na tua vida, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Novamente, quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E novamente Jesus se levanta, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. A cura da depressão está aqui. Se perdoe. Receba a restauração de Deus. Vá
e não peques mais. Falou, pois, Jesus, último texto, outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uma das coisas muito importantes, se perdoar. Outra coisa muito importante, perdoar a Deus. Tem muita gente que não perdoa a Deus. Deus, eu te amo, mas por que o Senhor tomou meu filho? Por que o Senhor fez aquilo? Por que o Senhor fez aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Isso é destruição para a tua alma. Essa mulher, quando ela encontra o Senhor tira todo o jugo dela. Ela consegue se perdoar, ela consegue perdoar Deus e ela recebe o perdão de Deus. O perdão tem essas três faces. Semana passada eu disse do perdão de Deus para nós. Mas e você, já se perdoou? E você já perdoa Deus por aquela situação, por aquele problema? Se você não se perdoa e se acusa e não perdoa Deus, você não consegue viver em liberdade. Você vai carregar um peso sobre o resto da tua vida. Deus está pondo lá o perdão para te abençoar, oferecendo um banquete para você se servir, mas você está rejeitando o banquete, porque você não está aceitando o plano restaurador de Jesus para a tua vida. Enquanto não houver perdão diante das três faces, não há cura. Ah, mas Deus me perdoou. Mas você já perdoou Ele? Porque enquanto você não perdoa Deus, você não tem intimidade com Ele, você tem barreira, você não consegue orar, você não consegue louvar, você não consegue buscar, porque você, na tua mente, está cheio de conflito e questionamentos. Por que Deus fez isso? Se Deus é amor, por que isso? Se Deus é bom, por que Ele fez aquilo? Se Deus é poderoso, por que acontece aquilo? Se Deus é Deus de paz, por quê? Irmãos, enquanto há questionamento, não pode haver cura. Enquanto há questionamento e as três faces do perdão não forem restauradas, não pode haver cura. Sabe por quê? Porque essas três faces é como um tripé que sustenta a vida espiritual, a vida emocional. E se um dos tripés ele está meio bambo, não vai haver equilíbrio. O que vai ter? Vai ter brecha. E se tem brecha, o inimigo vem atuar. Por quê? Porque Deus não me perdoou, ou eu não perdoo Deus, ou eu não me perdoo. A cura só acontece quando eu e você compreendemos o agir de Deus. Esta mulher foi colocada no meio para ser escandalizada e para ser julgada, mas Deus mudou a história dela. Em vez de ela ser julgada e escandalizada, sabe o que Deus fez? Transformou a maldição em bênção. Olhou para dentro do coração dela e diz: agora não tem mais ninguém, só tem eu e você. Ou seja, ela teve um encontro pessoal com Jesus. Ela foi colocada no meio para ser apedrejada, para ser humilhada, para ser destruída, mas naquele momento Jesus, com uma frase, tirou todos os acusadores e falou: minha filha, agora eu quero ter um encontro com você. Nesta noite Deus quer ter um encontro com você. Nesta noite Deus quer ter um encontro com a tua família. Mas nesta noite Deus quer falar com o teu coração. Se perdoa. Se perdoa. Enquanto você não se perdoar, não pode haver cura. Perdoa a Deus. Deus, por que o Senhor fez aquilo? Irmãos, como eu disse quinta-feira, tem coisas na vida que nós não entendemos agora, e nós temos que entender que vai valer a pena. Ainda nós não estamos entendendo, mas vai valer a pena. Deus vai compreender porque tomou a mãe de um, porque ceifou o filho da outra, porque o outro aconteceu aquilo, porque acontece aquela situação, o porquê aquele acidente, o porquê aquela enfermidade, o porquê tantas coisas. Tem coisas que nós não vamos ter porquês na vida, mas uma das coisas que traz a depressão é a falta das respostas dos porquês, é os questionamentos. E aí a gente começa a questionar, duvidar, e o casamento não entra em harmonia, a vida não entra em amor, porque tem gente que fala: eu quero perdão do meu esposo, eu quero perdão da minha esposa. Mas espera aí, o teu esposo de fato tem que te perdoar e a tua esposa também. Mas se você não se perdoar, você não vai conseguir ter uma vida de intimidade com o teu cônjuge. Por quê? Porque vai haver bloqueio espiritualmente, e quando há bloqueio não dá para a aliança fluir. Precisa haver perdão. Essa mulher, quando ela tem um encontro com Jesus, naquele momento, o Senhor tira a pressão negativa do mundo espiritual e coloca sobre ela a paz. O Senhor falou para ela: filha, vá e não peques mais, você já está perdoada.
Agora vai e não seja mais condenada. Tira esse peso da tua mente, tira esse peso do teu coração, tira esse jugo da tua alma, tira essa pressão que está matando você, porque eu estou estabelecendo uma nova história sobre a tua vida. E assim Jesus está fazendo a respeito da tua casa esta noite, a respeito do teu casamento esta noite. Vá e não peques mais. Eu não posso, pastor, fazer aquilo porque um dia eu pequei. Mas irmão, você foi lavado pelo sangue de Jesus na cruz. Não se condene. Aquele que condena é o diabo. E a Bíblia diz, pois já não há, agora, diz assim Romanos, agora, pois já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida te livrou do pecado e da morte. Ou seja, ele olhou para aquela mulher e falou, viva uma nova vida. Sabe, decida por sair do vale. Decida por sair da depressão, decida por sair da angústia, decida por sair da tristeza, decida por sair do medo, decida por sair do pânico, decida romper contra esses sentimentos em nome de Jesus que querem te matar. Decida romper contra esses pensamentos negativos que querem te colocar para baixo. Você é uma irmã abençoada, mais que vencedora, filha de Deus, mulher de Deus, preciosa aos olhos do Senhor. Se perdoa, perdoa Deus, receba o perdão de Deus e vá em paz. Você é um varão, um homem de Deus, um jovem de Deus, um homem de Deus, um senhor de Deus, batizado, escolhido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se perdoa, perdoa Deus e vá em paz, viva a tua vida de uma forma abençoada, sem jugo, sem pressão, sem opressão, porque naquele momento Jesus estava dando para aquela mulher um novo estado de vida espiritual. E quando Jesus toca a vida de alguém, o toque de Jesus produz transformação. Diga assim, nesta noite, o Senhor Jesus está me tocando e produzindo no meu coração transformação. Quantos creem, diz amém? O Senhor está produzindo transformação na tua vida. O Senhor está trazendo algo novo, porque muitas vezes você vem com o teu fardo pesado. E o que ele diz na palavra? Deixa diante de mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, troca comigo. Esta noite Deus está dizendo isso para o teu coração, troca comigo. Deixa no meu altar o teu fardo pesado, a tua angústia, a tua tristeza, o teu medo, o teu pânico, a tua solidão, aquilo que está amodratando você, matando você, destruindo você, e traga sobre a tua vida uma nova vida. Jesus Cristo quer dar uma nova vida. Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, quer restaurar o teu coração. Enquanto você não olhar a vida com alegria, com sentimento de paz, não dá valor à vida, não ter na tua boca o paladar da vitória, o paladar do prazer da vida, o paladar que as coisas vão dar certo, e você começar a olhar as coisas de uma forma negativa, as coisas não vão acontecer. A Bíblia diz: os nossos pensamentos serão estabelecidos. O apóstolo Paulo prega aos Coríntios: eu criei, por isso eu falei. Se eu estou falando que não vai dar certo, não vai dar certo. Se eu estou pensando que não vai dar certo, não vai dar certo. Eu preciso olhar para aquilo que eu vivo. Eu preciso olhar para a vida que eu vivo, para o emprego que eu tenho, para o marido que eu tenho, para a esposa que eu tenho, para a realidade financeira que eu tenho. E não, como disse semana passada, ficar comparando com a dos outros, mas olhar e buscar dentro de mim um paladar, dizer: Senhor, eu sou grato. Obrigado, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, obrigado, porque eu tenho isso. Obrigado, Senhor, até pelas provas e as lutas que eu tenho, porque no meio delas o Senhor se aperfeiçoa com o seu poder sobre a minha fraqueza, e eu aprendo mais do Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sou o que sou pela graça do Senhor. Obrigado porque a graça comigo não é em vão. Obrigado porque a graça me faz ver a vida de uma forma diferente. Obrigado porque esta mulher me ensina a não me acusar, porque eu sei que em tudo eu tenho que dar graça, porque esta é a vontade de Deus. Ah, pastor, mas era a vontade de Deus aquele acidente, aquela morte? Era a vontade de Deus. Certa vez nós estávamos, eu já contei essa história aqui, quando a luz do Senhor começou, mais de 20 anos atrás, isso já aconteceu, ali na Rua dos Autonomistas, 141, no bairro Centro de São Caetano. Nós estávamos num culto de domingo, um final de semana depois de um acampamento da igreja,
E aí tinha uma irmã que ia na igreja, e o marido dela tinha problemas, alguns problemas espirituais, alguns problemas emocionais, tinha alguns problemas conjugais, e ela tinha 3 filhos, uma moça, menina de 12, uma de 10 e um menino de 7, mais ou menos assim, escadinho. E ela foi para a igreja, e a igreja ficava ali na avenida, perto da Avenida Goiás, ali. E ali, depois do culto, ela sai, e quando ela sai, ela vai atravessar a rua, um carro vai, pega e mata os 3 filhos dela na hora. E quase acaba com a vida dela. Saiu até no Fantástico, saiu na Veja na época. A igreja entrou em choque, nós entramos em choque, ela entrou em choque, perdeu os 3 filhos de uma vez. Estava na igreja, tinham ido no acampamento, parecia que estava tudo direitinho, o marido dela não vinha na igreja, mas nós entendemos o porquê? Não, até hoje, passaram 20 e tantos anos, por quê? Não sabemos, mas alguns sinais a gente tem. Aquele marido hoje é um homem de Deus, aquele casamento hoje é um casamento restaurado, aquele homem era um homem bêbado, ele chegou até a ser zelador da igreja com ela. Deus mudou, Deus converteu a maldição em bênção. Pastor, mas por que teve que acontecer aquilo? Eu também não sei te responder. Quer dizer que na nossa vida tem coisas que não tem resposta. Mas quando a gente crê, a gente tem que crer tomando posse na palavra. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. A gente, quando crê porque a gente vê, se a gente tivesse olhado a morte, entendido a morte, tudo bem, mas a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Nós nunca vamos entender a morte. O que nós temos que crer é no poder de Deus, porque depois de um culto abençoado daquele, aquela irmã sai como todo domingo, como toda quarta-feira ela fazia, saía, ia para casa e atravessava a rua, e um camarada doido, bêbado, passa com um Voyage daqueles antigos e pá, e mata a família dela. E hoje ela dá testemunho para muitos lugares do que aconteceu na vida dela. Mas sabe o que acontece com aquela mulher? Ela entendeu o que é perdão de Deus. Porque depois de muitos anos foi julgado o caso, e ela teve que ficar de frente a frente com o cara que matou os filhos dela. E quando ela olha para o cara que matou os filhos dela de uma vez por todas, matou os 3 de uma vez, em vez dela xingar, bater, ela pede a palavra para o advogado, pede licença para o juiz ali no tribunal, e ela levanta a mão para ele e diz: eu só quero dizer uma coisa, eu te perdoo e eu te abençoo em nome de Jesus. Até arrepia de falar, porque quando há perdão, de fato há cura. Aquela mulher recebeu a cura de Deus. Então quando ela encontra ali o camarada que acabou com a família dela, matou os 3 filhos dela de uma vez, hoje ela não tem mais filho. Hoje vive ela e o marido. Ela pode encontrar aquele cara, em vez de falar: eu vou te matar, eu vou te destruir, xingar ele, ela diz: eu te perdoo, eu te abençoo em nome de Jesus. Por quê? Porque para Deus não é impossível. Para terminar, eu quero que você abra um livro de Isaías, capítulo 43. Tem coisas que nós não entendemos agora, irmãos. Tem coisas que nós vamos entender lá na frente. Nós não podemos nos questionar, nem questionar a Deus. Nós não podemos julgar ao Senhor por causa dessa situação ou daquela, porque o Senhor tem um propósito. A gente talvez nem aqui na terra vai entender, vai conhecer só lá no céu, mas em tudo Deus tem um propósito. Em Isaías 43, versículo 18 e 19. Quando você achar, diz amém. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Toma posse essa palavra sobre a tua vida, eu profetizo. 19, eis que faço uma coisa nova. Deus está fazendo algo novo hoje na tua vida. Agora sairá a luz. Jesus falou lá em João 8, eu sou a luz. Eu quero declarar que Jesus está se levantando contra a tua vida, diante da tua vida, como luz do Senhor na tua vida. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Um pouquinho à frente, Isaías 49.
de 13 a 16. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo. Foi o que o Senhor fez com aquela mulher. E dos seus aflitos se compadecerá. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. 14. Porém Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele e do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. É a palavra de Deus para a tua vida. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Quero declarar e profetizar essa palavra sobre o teu coração. Eis que na palma das mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Os teus filhos pressurosamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. Toma posse disso, que os demônios que querem destruir a tua alma, trazendo depressão, serão repreendidos em nome de Jesus. Levanta os teus olhos ao redor e olha, todos esses que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva. Para terminar, não deixe que a depressão impeça você de ser noiva do Senhor. Não deixe que os teus problemas emocionais te impeçam de encontrar com o Senhor na bodas do Cordeiro. Não deixe com que as situações da tua alma destruam aquilo que Deus tem como propósito na tua vida. 19. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída, agora te verás apertada de moradores, e os que te devoraram se afastarão para longe de ti. Quero declarar que demônios sairão da tua vida hoje. Quero declarar que prisões, enfermidades emocionais, problemas que estavam instaurando na tua vida cairá por terra em nome de Jesus. Glória a Deus, porque Deus é um Deus de novos tempos. E Ele diz lá: uma coisa eu faço. Esta noite eu deixo essa palavra no teu coração. Uma coisa o Senhor está fazendo. Uma coisa nova o Senhor está construindo, está tocando a tua vida. Restaure as 3 faces do perdão. Entenda a cura de Deus. Mesmo que todos te coloquem no meio para te apedrejar, o Senhor tira e tem um encontro com você e te restaura. E Ele fala para aquela mulher, né? Olha, vá e não peques mais. Ou seja, a partir de agora você recebe uma nova vida. Nesta noite eu quero declarar uma nova vida sobre você. Uma nova vida. Não mais te acuse, não mais te destrua, não mais se condene, porque Jesus já te perdoou. E hoje já escreveu uma nova história na tua vida, e colocou no teu deserto um rio, e abriu uma porta que estava fechada, e colocou algo novo sobre a tua vida. E eu profetizo que o Senhor derrame bênção sobre a tua vida, derrame graça sobre a tua vida, frutifique o teu coração, e abençoe os teus sentimentos de uma forma poderosa. Em nome de Jesus.